No CNN Exclusivo, Governadores de hoje, a gente entrevista, eu e a Dani, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Governador, muito boa noite, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, Mona Lisa, boa noite a você, a Daniela e a todo o pessoal que está em casa tendo o prazer de escutar a CNN. Governador, nós acabamos de mostrar uma fala do presidente Jair Bolsonaro hoje, dizendo que o que alguns governadores pedem para ele, claro, por causa da consequência econômica da pandemia, só Papai Noel poderia dar. O que o senhor acha desse tom do presidente Jair Bolsonaro em relação à urgência de governadores e em relação aos próprios governadores? Mona Lisa, a situação é muito grave. Nós nunca na história recente tivemos esse tipo de fato que estamos vivenciando. Sei que os recursos são limitados, mas é o momento de todos os poderes, o executivo municipal, estadual, federal, unirmos forças para poder enfrentarmos essa situação tão excepcional. Eu não posso falar pelo presidente, sei que o governo federal já está fazendo bastante pela saúde, tem tomado medidas, e sei que sempre vai haver esse dilema, alguém querendo mais e alguém dizendo que não tem tanto para fornecer. Então, é uma queda de braço natural. Minas, que é um estado falido, posso te dizer que está bem pior do que os outros estados, mas estamos aqui trabalhando muito e fazendo tudo o que é possível para evitarmos a disseminação do coronavírus. Governador, boa noite, Daniela Lima, aqui da CNN Brasil em São Paulo. Eu vou pegar de onde o senhor deixou, o senhor disse, Minas um estado quebrado, né? Bom, para a força-tarefa que o senhor vai precisar para atender os doentes com coronavírus, o senhor está pagando o 13º em março, né? Dos servidores da saúde, e a promessa é que pague na segunda-feira, né? Como é que vai ser o dia seguinte dessa crise, governador? Porque até hoje nem todos os servidores de Minas Gerais receberam seu 13º salário. Aqui em Minas, o servidor público, infelizmente, já se habituou a receber o seu salário e o 13º atrasado. Essa crise já vai fazer 4 anos. Teve origem, no meu entender, principalmente no último governo, que ampliou gastos de forma irresponsável, e a população está pagando a conta com estradas em mau estado de conservação, com um atendimento médico que deixa a desejar, com escolas mal conservadas e o próprio funcionalismo, que há 4 anos já recebe o salário parcelado, deveria ser no dia 5 de todo mês, mas geralmente nós temos pago uma parcela por volta do dia 10 e outra mais no final do mês. O 13º nós já pagamos para 85% do funcionalismo, ainda faltam 15%. E nós estamos fazendo aqui uma operação de guerra, já era uma operação de guerra a questão das finanças de Minas. Com o coronavírus, agora nós estamos à frente de 2 guerras. Mas nós estamos aqui exatamente por esse motivo, para fazer tudo o que possa ser feito para melhorar Minas. E, por incrível que pareça, nós temos muitas oportunidades de melhoria aqui no Estado. O último governo, eu te diria que não foi uma má gestão, foi uma falta total de gestão. Então, tem muita coisa para melhorar que nós já melhoramos e vamos continuar fazendo. Sim, governador, diante dessa situação, não funciona muito olhar para trás, porque os desafios estão lá na frente, né? Por isso eu pergunto para o senhor, hoje o governador de São Paulo, João Dória, decretou estado de calamidade no mais importante estado do país, eu digo em relação à relevância financeira, populacional também. Aí em Minas, o senhor pensa ir na mesma direção ou não? Estou sabendo agora que o governador Dória decretou o estado de calamidade e, por coincidência,
às 18 horas, eu também decretei esse mesmo estado de calamidade e, com isso, estendi as medidas que eu havia adotado até a última quarta-feira. O Estado, a partir de segunda-feira, terá medidas muito mais restritivas do que aquelas que nós tínhamos adotado e estavam limitadas aqui à região metropolitana de Belo Horizonte. Então, por coincidência, adotamos na mesma data, mas gostaria de lembrar que Minas tem uma posição um pouco menos desfavorável, porque o estágio de contaminação aqui no Estado ainda é bem menor do que o do Estado de São Paulo. Governador, me corrija se eu estiver errada, mas as medidas anunciadas pelo senhor até agora foram proibição de reuniões com mais de 30 pessoas, fechamento de restaurantes nas cidades onde há contaminação comunitária, que no caso hoje aparentemente só em Belo Horizonte, shoppings, galerias. Qual é o passo seguinte, governador, se não for o suficiente? Bom, eu acho que você, então, não teve acesso a todas as medidas. Nós já fechamos as escolas estaduais e, com a situação de calamidade pública de hoje, eu estendo essa medida para as escolas municipais e privadas. Todas ficarão, já estavam fechadas, a grande maioria, mas a partir de segunda-feira, todas fechadas. Além disso, o funcionalismo público, só que nesse prédio onde eu estou, são quase 20 mil funcionários, a grande maioria deles já está trabalhando em casa por teletrabalho. Nós já estruturamos isso de forma quase que numa velocidade inédita, estamos com a força-tarefa aqui para que eles possam estar desempenhando. E já tomamos uma série de medidas, como a questão do transporte coletivo, de forma que só vá pessoas assentadas. No transporte intermunicipal, somente a metade da capacidade. E hoje, com esse decreto de calamidade pública, nós também estamos fechando o transporte terrestre de pessoas quando se tratar de ônibus ou trens de ferro. Então, a partir de segunda-feira, Minas só aceitará pessoas que estarão usando transporte individual. Até quando, governador, essas medidas? Essas medidas começam a prevalecer na segunda-feira e estão previstas para durar preliminarmente até o dia 10 de abril. Mas podemos estar estendendo ou antecipando o fim da vigência, dependendo do acompanhamento que nós estamos fazendo aqui da situação do coronavírus. O senhor estava falando sobre a chegada de uma alternativa ao álcool gel, já que o Estado foi autorizado, o senhor baixou, uma medida que autoriza a Secretaria de Saúde a coletar em farmácias tudo o que for preciso para fazer o combate ao novo coronavírus no sistema público. Então, qual é a alternativa para quem está em casa e está buscando álcool gel em Minas Gerais e não encontra? Eu estava dizendo que a boa notícia que nós temos para o Brasil todo é que, a partir de hoje, voltou a ser permitido comercializar o álcool líquido nas farmácias e supermercados. Então, vários produtores já estão embalando esse produto, geralmente em embalagens de meio ou de 1 litro, na concentração de 70%, e esse produto pode ser usado no lugar do álcool gel e vai ter um custo bem inferior ao mesmo. Eu penso que em questão de 2, 3 dias, várias redes varejistas de supermercados e farmácias já vão ter essa alternativa para poder oferecer ao consumidor. Tá certo, governador. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Enfim, a gente deseja boa sorte aí para os mineiros. Enfim, a CNN Brasil é um novo canal que traz informação e prestação de serviço. Essa é a nossa vocação, sem dúvida, especialmente num momento como esse. Muito obrigada ao senhor e boa noite, governador. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Dani. Foi um prazer estar aí com vocês. Bom final de semana. Obrigada.